Boa tarde a todos. A gente está dando continuidade aqui à nossa segunda unidade. Vocês me escutam bem? Vou aguardar aqui no chat para dar continuidade, ok. Bom, então a gente está dando continuidade aqui na nossa segunda unidade. A gente está tratando da posse e da sua classificação e características. Eu falei na aula passada sobre algumas classificações da posse. A principal delas que nos interessa era em relação ao desdobramento da relação possessória. A gente falou da classificação da posse em posse direta e posse indireta, conforme está projetado aqui, e eu fiz uma pequena exposição sobre como vocês poderiam encontrar dentro de relações jurídicas de contratos, por exemplo, essa lógica da posse, tá? É um artigo que traz essa possibilidade, é o artigo 1197 do Código. A gente já tratou dele, então se vocês quiserem eu posso voltar mais à frente e comentar novamente. Hoje a gente vai tratar inicialmente do artigo 1200, que está projetado para vocês, e diz o seguinte: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então aqui a gente precisa entender que a classificação da posse ela é importante, porque dependendo do tipo de vício que macula a posse, você não tem o seu direito protegido. Que direito é esse que você não tem protegido? A possibilidade de se valer das ações possessórias e a possibilidade de ter protegido o seu direito aos frutos, né, e benfeitorias, né? É isso que faz com que a gente classifique a posse, rigorosamente falando. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês entendam aqui dos três conceitos que envolvem a classificação de uma posse que pode ser considerada uma posse justa, tá? Esses conceitos não estão no código, eles são conceitos da doutrina. O código se limita, inicialmente, nesse momento, a dizer que a posse ela é justa quando ela não for clandestina, violenta ou precária. Então, eu costumo brincar que é por oposição. Você entende aquilo que é pelo seu antônimo, né? Por aquilo que não é. Então, se eu perguntasse para vocês em sala de aula o que é uma posse justa, vocês me responderiam que a posse justa, né, brincando aqui, é aquela que não é aquela que não é injusta, basicamente, né? O que é um contrassenso, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido dizer que uma coisa é por aquilo que ela não é, rigorosamente falando. Mas vamos lá. A posse justa, costuma a doutrina classificar, né? Ela é aquela que está desprovida dos vícios. E existem três grandes vícios que maculam a posse, quanto à sua classificação, né? O primeiro é a violência. Então, a posse violenta é aquela que é adquirida através do emprego de algum tipo de coação, de coerção. Não necessariamente precisa ser física, pode ser emocional, pode ser por ameaça, né? Cidadão que adentra no teu imóvel portando uma arma e te obriga a sair do imóvel sob pena de usar da violência. Isso já é um tipo de violência, né? A ameaça. O segundo caractere é a clandestinidade. E aqui também é interessante entender a clandestinidade, porque a gente pensa muito na questão do dia, né? Dia e noite. Então, a posse clandestina é aquela que foi obtida à noite, porque foi às escondidas. Não necessariamente. A posse clandestina é aquela posse que é obtida sem o conhecimento do possuidor, aquele que legitimamente deveria ter o contato e a posse com a coisa. Então, eu costumo dar como exemplo situações em que o teu imóvel é invadido, vamos imaginar uma fazenda, né? Uma fazenda em que você não consegue percorrer todos os limites da propriedade num curto espaço de tempo. Uma região que pode ser separada por um lago, por um rio, mata fechada. Então, o cidadão pode, pelos fundos do teu imóvel, né, entrar na tua propriedade, ocupá-la por um período de tempo sem que tu até fiques ciente e tenhas conhecimento. Então, isso é um exemplo típico da clandestinidade. Não é clandestino porque foi às escondidas rigorosamente, porque pode até ter uma certa visibilidade. É clandestino
porque foi sem o teu conhecimento, né? O conhecimento daquele que é o titular do direito. E a gente vai entender que isso aqui gera uma série de complicações, porque ao mesmo tempo em que eu, quando demando numa ação possessória a reintegração da posse, preciso demonstrar que, se eu estiver alegando que foi clandestina, né, a ocupação que o outro sujeito obteve, ao mesmo tempo em que eu tenho que demonstrar que eu não tinha conhecimento, o papel do outro vai ser demonstrar que foi uma posse visível, que todos sabiam, inclusive aquele contra quem eu estou, né, litigando. Então, isso é um fator importante. Então, eu sugiro que vocês verifiquem na doutrina esses possíveis desdobramentos, tá? Aqui, a jurisprudência ajuda bastante também, por conta dos exemplos, para demonstrar em que medida e até que ponto a jurisprudência entende a violência e a clandestinidade, tá? O mais simples, a priori, que na verdade, para mim, acaba sendo mais complexo, é o conceito de precariedade. Por quê? Porque a precariedade, ela vem com uma relação pré-existente. Por isso a gente diz que a posse precária é aquela que decorre da violação de uma obrigação de restituir. Seria, desculpem, seria, por exemplo, uma questão de abuso de confiança. Aqui, o típico caso é o exemplo do sujeito que tem um contrato, uma relação contratual com determinada parte, e é dessa relação que surge a posse da outra pessoa, né? Então, vamos imaginar, eu vou ficar hoje muito no exemplo dos imóveis rurais, porque é mais didático, talvez, para a gente entender. Imagina que eu tenho um contrato de arrendamento, tá? No arrendamento, diferente da parceria, né? No arrendamento, quando contrato com o fazendeiro, eu entro no imóvel dele para explorar o imóvel e ele sai do imóvel, então é tipo um aluguel. A posse fica na mão daquele que contratou, tá? O arrendamento. Vamos imaginar que eu tenho um arrendamento contratado, entrei no imóvel e, por algum motivo, nós estamos discutindo a nossa relação contratual, seja porque eu não paguei aquilo que eu devia pagar, seja porque o tempo do contrato já acabou e eu estou me recusando a sair. Mas o que a gente tem aqui, né, se for considerada válida a demanda de devolução do imóvel, o que a gente tem aqui é uma relação de abuso de confiança. Por quê? Porque o arrendatário, o sujeito que entrou no imóvel, ele só entrou porque havia um contrato que justificava que ele estivesse no imóvel. Então, se houve uma quebra contratual, houve uma quebra do direito de restituir. Isso foi um abuso de confiança, na medida em que ele violou as regras estabelecidas no contrato. Então, a posse precária, a gente costuma tratar, é aquela que decorre de uma situação jurídica pré-existente. E é ela que gera, digamos assim, a pior violação, porque o sujeito está vinculado ao outro por uma relação de subordinação anterior e há uma quebra por abuso de confiança dessa relação. A Isabelle fez uma pergunta no chat aqui, vou ler para vocês. No caso do uso capião coletivo, a posse passa de posse injusta para posse justa? Eu costumo dizer que sim, Isabelle. Sempre, quando você tem uma relação que está sendo estabelecida entre duas partes, rigorosamente, a posse sempre nasce injusta. Quando existe essa lógica do uso capião. Por quê? Porque primeiro que para eu admitir o uso capião, eu tenho que aceitar que eu não era o titular do direito a priori. Por quê? Porque o que o uso capião vai refletir? A gente vai ver isso na unidade 3, quando a gente trabalhar com a propriedade. A gente vai ver que o uso capião nada mais é do que a junção de dois termos que para o direito romano significavam uso e tempo, né, para dar a medida de um direito que está sendo adquirido. Por isso que a gente fala que é uma prescrição. O uso capião também é uma forma de prescrição. Não no sentido de perda do direito. É a perda do direito para o que era o titular, mas também é a aquisição do direito para aquele que está lá e usa de maneira devida, sem oposição, por um período de tempo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, tentando responder a tua pergunta? No caso de uso capião coletivo, a posse passa de posse injusta para posse justa? Sim. Se o uso capião for reconhecido, sim.
Porque a posse só pode ser reconhecida a partir do momento em que ela se torna justa. A posse injusta não é convalidável, né? Toda posse, ela nasce a priori, né? Quando há disputa injusta e ela se convalida pelo tempo. Vou dar um exemplo. Uma posse que foi obtida mediante violência, né, no dia 1, no dia 2, se não houve resistência, né, ela deixou de ser violência. Ela deixou de ser violenta. Então, se o sujeito não resistiu à posse, né, vai passar um determinado período de tempo em que ele vai perder a possibilidade de alegar que foi foi violado o direito dele. Então, como é que eu resisto em relação a uma posse violenta? Eu preciso fazer um boletim de ocorrência, eu preciso adotar medidas, ainda que judiciais, para tentar reaver meu direito. Então, dando um exemplo aqui de uso capião de 5 anos, né, vamos imaginar uma situação de invasão de um imóvel feita mediante violência, o sujeito não resistiu, ficou com medo por conta da ameaça, mas também não fez nada. Não entrou com ação, não foi na polícia, não fez boletim de ocorrência, né? Passados 5 anos, ele perdeu o direito de reclamar. Então, aquela posse do sujeito que invadiu, que inicia injusta, ela se tornou justa. A mesma coisa a clandestina. O sujeito entrou nos fundos do teu imóvel, tu não tinhas conhecimento, e aí depois de uma semana tu ficas sabendo. Se tu não resistires, se tu não fizeres nada, e ele conseguir comprovar que ele está lá desde o momento X, né, daquele tempo em que está sendo contado, passados esses mesmos 5 anos, por efeito do exemplo que eu estou dando, a posse vai ser considerada justa. Ela nasceu injusta, porque ela era viciada, mas ela se convalidou pelo tempo. É isso que o uso capião traz como direito. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido explicar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem provocar novamente que eu dou o seguimento aqui. Gente, uma outra possibilidade de classificação, que é uma das mais importantes, porque vocês vão ver que naquela discussão de benfeitorias e frutos é o que faz a diferença, né? É a classificação quanto à subjetividade. Eu lembro para vocês que eu tinha falado no início do conteúdo que a gente adota a teoria objetiva da posse, que leva em consideração apenas o fato, né? O critério objetivo do sujeito ter contato físico com a coisa. A teoria subjetiva, apesar de não ter sido a teoria incorporada no conceito de posse pelo ordenamento jurídico, ela se aproxima muito quando a gente chega nesse ponto da classificação quanto à subjetividade. Por quê? Porque eu estou falando aqui de intenção, eu estou falando da conduta do sujeito. Então, a posse, quanto à subjetividade, ela pode ser de boa-fé ou de má-fé. Vejam, percebam aqui, eu tenho 2 artigos, o 1201 e o 1200. Não façam a diferença comparativa entre posse justa e posse injusta, e posse de boa-fé e posse de má-fé. Eu posso dar alguns exemplos para vocês na sequência, para mostrar que não necessariamente uma posse injusta é de má-fé. E também posso demonstrar para vocês que não necessariamente uma posse justa é de boa-fé. Então, a finalidade para a qual esses conceitos se prestam, ela é diferente para o ordenamento. Tá? A classificação ela vai de acordo com a característica que você está buscando. Então, o que seria uma posse de boa-fé? Né? Aí a gente tem que buscar o conceito legal. O Código Civil traz esse conceito. O Código Civil vai dizer no artigo 1201, é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então, vamos lá. Quando eu estou trabalhando aqui a ideia de vício, vocês sabem que o direito civil tem uma conceituação própria, tá? É mais fácil vocês entenderem a partir da lógica do que seria um obstáculo. Então, o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa é o direito, é o elemento material, tá? Que juridicamente não protege a tua proposição. Vou dar um exemplo. Eu comprei um imóvel, tá? E eu não tenho o contrato. Então, eu estou ocupando um imóvel,
eu paguei o valor, esse valor foi pago mediante uma comprovação, tem um depósito bancário, mas nós não assinamos o contrato. Então, juridicamente, se vocês forem para o código, vocês vão ver que tem um artigo que fala que só se transfere a propriedade com o registro do título. Então, se o proprietário que tem o registro em seu nome pleitear contra mim a devolução do imóvel, eu terei muita dificuldade de me defender, principalmente porque eu não posso me valer dessa argumentação, de que a minha posse é de boa-fé. Porque para que eu pudesse argumentar que ela é de boa-fé, eu teria que ter uma situação em que eu não tenho conhecimento de que há um obstáculo que impede que eu adquira a coisa. O que seria isso? Vamos lá. O obstáculo aqui que impede é a ausência do contrato. Esse é o vício. Então, eu conheço o vício. Eu não tenho o contrato, eu estou ciente disso. Então, a minha posse não pode ser considerada de boa-fé. Aí vocês vão perguntar, professor, como é que eu posso pegar, então, um exemplo de posse de boa-fé que vai dar problema? Né? O sujeito tem um problema aqui. A gente pode pegar uma situação de contrato em que o sujeito está adquirindo um imóvel, a parte que está vendendo omite que ela é casada, e pelo regime de bens, o casamento deles é pelo regime de comunhão parcial, tá? Esse imóvel foi adquirido antes dele se casar, pela comunhão parcial eles passam a dividir, ou vou dar um exemplo melhor, né? Pela comunhão universal, tudo que é dele passa a ser da esposa, tudo que é dela passa a ser do marido. Ou do companheiro, ou da companheira, como vocês quiserem seguir no exemplo. Se, por lei, eu sou obrigado a ter a assinatura dos dois, por conta do regime de bens, para que seja válida essa transação, né, rigorosamente, aquele que está comprando só está comprando efetivamente se ele tiver no contrato de compra e venda a assinatura dos dois. Mas pode ter uma situação de fraude aqui. O marido omite que tem né, uma união, um casamento, né, por um regime de comunhão total de bens com a esposa dele, e ele assina sozinho o documento. E nesse caso, eu, o comprador, poderia alegar, pela forma como eu estou dando o exemplo, que a minha posse ela é de boa fé. Por quê? Porque eu desconheço, eu ignoro, eu não tenho ciência de que existe um vício que impede que eu adquira a coisa. Qual é o vício? O vício aqui é a ausência da outorga uxória. A gente costuma usar esse termo, que é a assinatura do outro cônjuge para validar a venda do imóvel e a consolidação do negócio. Tudo bem, gente? O Caio Mário, para facilitar a nossa vida, vai dizer que o justo título, que é um termo que aparece no parágrafo desse artigo, né, ele é o título hábil para transferir a propriedade. Então, o que seria o justo título numa compra e venda? O justo título numa compra e venda é o contrato. O contrato de compra e venda é o documento hábil a transferir a propriedade aqui. Tá? Essa transferência se dá mediante o registro. Então, eu posso considerar também que a transferência pelo registro seria um justo título hábil a transferir a propriedade. Tudo bem? Preciso do feedback de vocês aqui. A gente já está caminhando para o final da primeira parte da aula. Ok. Eu não projetei aqui o parágrafo, mas vale a pena vocês olharem depois no Código Civil e se tiverem alguma dúvida, vocês levantam, tá? Então, aquele que apresenta o documento certo, em tese, para transferir a propriedade, ele tem a presunção de boa-fé. Então, eu estou protegido pela presunção de boa-fé se eu tenho, por exemplo, contrato de compra e venda em que a qualificação do vendedor, né, dá ele como solteiro, por exemplo, ou dá ele como único proprietário do bem, como um bem que veio de herança. Né? Então, existe uma presunção aqui de que eu estou agindo de boa fé, porque eu tenho um documento que, inclusive, respalda, né, a minha situação jurídica, a minha posição jurídica. Tá? Tem dois enunciados aqui que são interessantes para a gente, vocês podem dar uma pesquisada depois na jurisprudência para entender a aplicação deles.
O primeiro é relativo ao artigo 113, né? O artigo 113 do Código fala que os negócios jurídicos têm que ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, vocês vão perceber que em muitos interiores, né, do nosso país existem formas, né, existem diferentes maneiras de você celebrar um contrato, um negócio, né? E aí aqui o enunciado do STJ, da quarta jornada, diz o seguinte: pode ser considerado justo título para a posse de boa-fé o ato jurídico capaz de transmitir a posse ad uso capionem, observado o artigo 113. Então, aqui é uma forma de interpretar o desdobramento de uma relação possessória para efeito de uso capião. Então, é só a gente imaginar aqui o cidadão que consegue comprovar que ele está ocupando um imóvel há mais de 5 anos, sendo que ele comprou esse imóvel de uma pessoa que supostamente era o dono, mesmo ele não tendo contrato. Se ele conseguir, por meio de testemunhas, demonstrar essa relação, ele tem a possibilidade de adquirir por uso capião. Essa é a lógica aqui que o enunciado traz para efeito de contagem de prazos, tá? O outro enunciado, é o 303, diz o seguinte: considera-se justo título para a presunção relativa da boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Aqui é uma compreensão na perspectiva da função social da posse. Então, a gente encontra muitas situações em que o sujeito tem um contrato, mas ele não registrou o contrato. Então, como a lei pede que o contrato seja registrado, né, isso gera uma série de desdobramentos, e aí tem uma série de dificuldades que a gente pode encontrar. Então, aqui o justo título, ele está sendo interpretado como também aquele documento que não seja um instrumento público. Um instrumento particular é meio de prova que pode gerar uma presunção de legitimidade. Tudo bem, gente? Vamos lá. Vou falar agora sobre a má-fé, tá? O possuidor de má-fé, pela interpretação do artigo 1201, é aquele que tem o conhecimento do vício que impede a aquisição, tá? E o importante aqui não é explicar de novo tudo que eu já falei. O importante aqui é entender que algumas situações, ainda que pudessem caracterizar a nossa boa-fé, pela expressa disposição legal ou pela interpretação doutrinária, elas não são situações excludentes, tá? Elas não impedem de você considerar que você tem má fé aqui. E aqui eu estou dividindo em 3 possibilidades. Então, eu não posso considerar boa fé a posse daquele que, por um erro inexcusável ou uma ignorância grosseira, desconhece o vício que macula a posse, tá? Isso é muito importante. Eu posso casar esse tópico com o último, né? Quando a gente fala de excludente de ilicitude, né, ou de excludente de nexo na responsabilidade, vocês vão lembrar aqui da culpa, da negligência, da falta de diligência, né? Esses aspectos, eles não são excludentes da boa-fé, tá? Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Eu comprei um imóvel, não registrei, eu tenho um contrato e eu não fui atrás para saber se a pessoa que estava me vendendo era o dono, o verdadeiro dono, né? Tinha dado em garantia esse bem para o banco, alguma coisa do tipo. Então, isso é um ato de negligência da minha parte, porque a lei diz que eu só vou ter um direito líquido e certo à propriedade da coisa se eu registrar. E se eu fosse no registro fazer uma busca, eu teria tido conhecimento de que aquele imóvel estava onerado. A gente viu na aula passada ônus reais, que é um conceito da classificação, né, que a gente faz na diferenciação entre obrigações e direitos reais. Então, um imóvel que tem um gravame, né, ele impede a transferência da coisa. Então, se eu não fui atrás da informação, isso é um ato de negligência, é falta de diligência da minha parte. E isso não vai ser considerado critério excludente da minha relação com o sujeito que é o proprietário. Então, eu não vou ser considerado possuidor de boa-fé para os efeitos da lei, tá? E a pior situação é aquela do sujeito que conhece, né, o vício, ele sabe, e aí a gente tem aqui uma típica situação de fraude. O sujeito que sabe do vício e ainda assim
adquire a coisa, ele é possuidor de má fé, né? Então, se eu comprar aquele apartamento de um amigo meu, sabendo que tem um problema, porque ele está tentando vender para não ter que partilhar com a esposa, né, de que ele está pretendendo se separar, não quer partilhar os bens, né, isso é uma fraude, porque eu sou amigo do cara. Então, ela facilmente, por meio de testemunhas, conseguiria provar, né, que eu tinha consciência de que ela precisava assinar também a escritura para vender o imóvel. Tudo bem até aí, gente? Vamos fazer a nossa última classificação e aí a gente faz uma pequena pausa aqui para fazer a segunda gravação do dia. Uma outra possibilidade é a classificação da posse em originária e derivada. Tá? É uma classificação importante para o desdobramento que vem na sequência. A posse originária é aquela que não tem vínculos entre sucessor e antecessor. Toda situação jurídica, tá, ela vem por um desdobramento. Então, a ausência de vínculo não se dá porque eu estou numa área que já pertenceu a outra pessoa. A ausência de vínculo se dá na medida em que eu estou numa área sem reconhecer que havia um direito assegurado a outra pessoa. Então, a típica situação de invasão de um imóvel, de um terreno, é uma situação de aquisição originária da posse, que o sujeito que invade não reconhece quem veio antes dele, tá? Já a situação do camarada que compra de alguém algo, né, ainda que não mediante a propriedade, sim por um simples contrato, a posse dele deriva da posse que veio do outro. Assim também acontece nos contratos de aluguel, os contratos de locação. Tá? Então, a diferença aqui entre posse originária e posse derivada, para ficar fácil para vocês entenderem, é a causa negocial. Se a posse foi adquirida sem causa negocial, ela é originária. Se a posse foi adquirida mediante tradição, né, transferência da coisa por uma causa negocial, ela é derivada. A posse derivada é aquela que deriva por ato de transferência. A Ana pergunta aqui no chat: a posse originária será obrigatoriamente derivada de uma posse injusta? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Talvez fique mais fácil para entender fazendo essa correlação, né? Mas tu sempre tens que ter cuidado na finalidade da classificação, né? Eu te diria, por aproximação, que a posse injusta normalmente é originária, mas eu posso ter posse injusta que não é originária. É o exemplo do camarada que se aproveita de uma relação contratual e depois se nega a devolver o imóvel. A posse dele também é injusta, mas é um típico caso de posse derivada. Tudo bem? Não sei se eu consegui te ajudar. Ficou adequado? Se quiserem, eu posso dar mais exemplos. Ok. Tá. E aí o desdobramento dessa relação aqui gera a seguinte possibilidade. Aí aqui eu estou falando dos efeitos propriamente, tá, gente? A gente costuma falar que a posse ad interdicta é aquela posse que é protegida pelo Instituto dos Interditos, que é o que o Código Processual traz para vocês. Então, eu me defendo de uma injusta agressão mediante a reintegração de posse, mediante a manutenção de posse ou pelo interdito proibitório, é a proibição de que o sujeito adentre no meu imóvel ou adquira a posse. E já a posse ad uso capionem é a defesa que eu tenho da posse que eu já tenho como minha, para que eu não perca essa posse, porque eu vou alegar que eu já passei tempo suficiente com a coisa ao ponto de ter o direito de propriedade sobre ela. Esbulho, a Cristiane pergunta, esbulho possessório de coisa abandonada é posse justa? Então, aí a gente tem que... Eu não gosto de usar o exemplo do termo esbulho, porque o esbulho pressupõe, né, uma posse injusta. Então, fica meio... Talvez algum autor utilize essa nomenclatura, né? Mas o esbulho é uma forma de perda da posse. Então, eu não gosto de usar o termo esbulho, tá? Porque quando a gente for falar sobre as ações, a reintegração de posse e a manutenção de posse, vocês vão ver que para a reintegração, ela é cabível quando há esbulho. E a manutenção, ela é cabível quando há turbação. Então, eu te diria que
a apropriação de coisa abandonada pode se caracterizar pela posse justa. Mas eu não usaria o termo esbulho possessório. Por mais que não esteja, talvez, do ponto de vista teórico, incorreto. Tudo bem? Gente, eu vou fazer uma pequena pausa aqui. E aí a gente já conversa na sequência sobre outras dúvidas. Então, vou interromper a gravação.